Muito bem. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Boa noite, Natália. Começamos agora mais um programa Antivírus, dedicado à análise da conjuntura semanal. O título desse programa é A Equação da Direita Gourmet. Como estamos falando de uma direita gourmet, que se acha limpinha, educada, moderna e, acima de tudo, chique e refinada, talvez o mais adequado fosse falar em receita, não exatamente em equação. Mas como semana passada nós falamos da equação da esquerda, achamos melhor manter a matemática. Para lembrar, vou resumir o que nós pensamos deva ser a equação da esquerda. Uma linha política composta por pauta 2021 versus fora Bolsonaro, potencializada pelo fora Bolsonaro, menos a direita neoliberal, menos o falso centro, menos o Biden, multiplicada por uma ação composta por mobilização popular intensa e guarda alta, que a gente traduziu brincando pelas expressões vigiar e orar. Tudo isso, na nossa opinião, pode resultar em Lula presidente. Já a equação de Bolsonaro e da extrema-direita é outra. Eles imaginam que vão conseguir reduzir os efeitos políticos da pandemia, que vão conseguir algum crescimento econômico, que vão neutralizar eventuais fatores negativos externos, como o fato de Trump ter perdido ou o fato dos chineses serem muito fortes. Imaginam também que vão manter o apoio do seu núcleo duro com um tamanho suficiente para estar em primeiro ou segundo lugar na disputa presidencial. E os bolsonaristas acreditam que, no limite, os Mário Vargas Llosa do Brasil vão apoiar a Keiko Fujimori local, como, aliás, fizeram em 2018. E se a conta ainda assim não fechar, se ainda assim eles tiverem risco de perder, os bolsonaristas consideram tomar medidas extraordinárias. Vejam que tanto na equação da esquerda quanto na equação de Bolsonaro, a direita gourmet aparece fora do segundo turno. Mas será que ela está mesmo fora do segundo turno? Ou será que a gente corre o risco de viver uma situação como a que nós vivemos em 1992, 1993, 1994? No fundo, é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Para quem não lembra, Lula perdeu a eleição de 89 por pouco. Em 92, Collor foi afastado. Tudo indicava que, em 94, nós teríamos o terceiro turno da eleição de 89 e que Lula venceria. Em nome disso, boa parte do PT resolveu fazer pouca oposição ao governo Itamar, que, nas palavras do Luiz Guxiquem, seria um governo de transição entre Collor e Lula. Pois bem, aproveitando-se da relativa tranquilidade, foi no interior do governo Itamar que se montou o Plano Real e a candidatura de Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, Itamar foi a transição entre a direita troglodita do Collor e a direita gourmet do Fernando Henrique Cardoso. Aliás, é bom lembrar que, naquela época, muita gente tinha boa impressão acerca desta direita gourmet. Um certo Francisco Vefort, que já foi secretário-geral nacional do PT, e que em 1994 era do comitê que dirigia a campanha Lula presidente, chegou na época a escrever que o Brasil tinha sorte de ter Fernando Henrique Cardoso e Lula como alternativas. E quando Fernando Henrique ganhou, Vefort foi ser ministro da Cultura do Tucano. Fernando Henrique Cardoso, como todos sabemos, estava aliado do DEM, e aplicou o consenso de Washington aqui no Brasil. Aliás, DEM não, né? Era PFL, Partido da Frente Liberal. Detalhe, entre 1993 e 2001, quem governava os Estados Unidos era aquele simpático Bill Clinton, um democrata que muita gente naquela época tratava como se fosse de centro-esquerda. Algo parecido aconteceu com Obama. Muita gente achava que ele era um cara avançado, mas foi sob o governo Obama que se operou o golpe contra a Dilma. E algo parecido começa a acontecer agora com o Biden, mas sobre isso a gente vai falar no final. Voltando ao que dizia, o Vefort, em 1994, falava que o Brasil tinha sorte de ter Lula e FHC disputando, tipo
duas alternativas de esquerda. Supostamente, a gente se daria bem em qualquer caso. Pois bem, semana passada, não em 94, semana passada, numa dessas reuniões de conjuntura que acontecem por aí, eu ouvi um cidadão dizer que seria uma sorte para o Brasil ter Ciro e Lula disputando. Como é mesmo que o velho Moro dizia, aquela história da repetição como tragédia e farsa? Quem lembra da frase, veja se não tem algo a ver. Seja como for, não devemos cometer em 2021 o erro que alguns cometeram em 2018, o de achar que Bolsonaro estaria fora do segundo turno, como agora alguns acham que a direita gourmet estará necessariamente fora do segundo turno. É verdade que as pesquisas, por exemplo, a pesquisa Poder Data, apontam que caso a eleição presidencial fosse hoje, Bolsonaro iria para o segundo turno contra Lula. A pesquisa Poder Data, por exemplo, colocou Lula com 34% e o Cavernícola com 31%. Mas as eleições não são hoje. E, ademais, não tem ninguém garantido no segundo turno, até porque quem acha que as eleições de 2022 são cláusula pétrea para a classe dominante deveria lembrar de 1965. Seja como for, uma coisa é certa. A direita gourmet quer e trabalha para estar no segundo turno, quer e trabalha para ganhar a eleição. O primeiro que eles estão fazendo é ganhar distância do bolsonarismo. Fizeram isso no STF, ou alguém acha que o Gilmar Mendes não expressa isso. E estão fazendo isso na grande política nacional. É o caso do governador Dória, que disse recentemente o seguinte, abre aspas, errei ao votar em Bolsonaro e assumo isso. Como eu, milhões de outros brasileiros também votaram em Bolsonaro contra o projeto do PT e cometemos um grave equívoco. Eu assumo tacitamente isso, mas não vou errar novamente. Fecha aspas. Essa simpática declaração não converte o João Dólar em eleitor do PT. Pelo contrário, o que ele deseja é um passaporte para poder conquistar o voto dos eleitores petistas e de esquerda. Pois só contando com os eleitores da turma nem ele, nem ninguém vai ao segundo turno. Nem são os que não admitem de jeito nenhum votar nem no Lula, nem no Bolsonaro. Os nem são mais ou menos uns 20%. Na mesma entrevista ao Globo, dada dia 25 de abril, o João Dória deixou claro, abre aspas, que há soluções democráticas no Brasil, além do petista e além do atual presidente. E que o centro, abre aspas, precisa encontrar até novembro um nome único para enfrentar Lula e Bolsonaro, fecha aspas. Pois bem, quem seriam as alternativas do centro? Sempre lembrando que no dicionário desse povo, centro é o nome dado para a direita gourmet. As alternativas são, a preço de hoje, Tasso Gereissati, Eduardo Leite, Arthur Vigílio e Dória, no PSDB, Ciro Gomes, do PDT, e Luciano Huck, João Amoedo, do Partido Novo, Sérgio Moro e, claro, o Luiz Henrique Mandetta, do DEM, que só não vai ganhar o troféu de pior ministro da Saúde porque existe o Pazuello. Somados todos esses nomes, a preços de hoje, todos eles ficariam em terceiro lugar, atrás do Lula e atrás do Bolsonaro. O problema da direita gourmet é exatamente como superar isso. E é aí que entra em cena a tal equação ou receita de que nós falamos no início desse programa. Primeiro, eles precisam superar a dispersão, eles precisam se unificar. Senão, vai acontecer com eles o que já aconteceu em 2018. Em segundo lugar, eles precisam do aval do Biden e do establishment Yankee. Aliás, a turma do Biden já vem fazendo contatos com seus amigos daqui, tanto tucanos quanto militares. Aliás, é muito comum os gringos serem chamados nessas horas pela elite daquilo que os gringos chamam de repúblicas de bananas. A grande questão para os Estados Unidos, é bom lembrar, é como impedir que o Brasil volte a ser um país aliado do que eles, Estados Unidos, consideram ser o eixo do mal, Rússia, China, Venezuela e Cuba, por exemplo. E os gringos são gente com princípios, capazes de chamar o Lula de o cara e depois dar aval para um golpe contra a Dilma e contra o Lula. Os gringos não são do tipo que se confundem sobre os seus interesses de classe, nem são do tipo que se contenta com tweets de elogio. Mas vamos voltar para a direita gourmet. Além de buscar unificar e além de buscar o apoio gringo, a direita gourmet vai continuar buscando se posicionar como a única alternativa capaz de evitar a polarização bolsonarismo versus petismo.
Essa ideia de que a polarização é ruim chega a ser divertida, de tão malandra que é. Pois na vida real existe uma imensa polarização social, que o golpismo e a pandemia só fizeram aumentar. O que os caras não querem é que essa polarização social tenha expressão política. Eles não querem acabar com a polarização social. O que eles querem é despolitizar a polarização. Querem que os fodidos deste país sigam fodidos, não tenham expressão política própria. Querem que a disjuntiva política seja entre partidos da classe dominante, alternativas da classe dominante, variantes do programa que interessa à classe dominante. Nós já vimos em 2018 o que eles são capazes de fazer quando a polarização se impõe na política. Nessa hora, eles ficam do lado deles, contra o nosso lado. Mas como tem gente de esquerda meio desmemoriada, ansiosa por virar a página do golpe, quando em 2021 Dória vem e diz que errou em 2018, essa esquerda cheia de amor para dar se derrete emocionada e em frêmitos de prazer diz: frente ampla, frente ampla. Cá entre nós é o que há, né? O que a direita gourmet quer são duas coisas: que a esquerda os preserve de críticas e que a esquerda vote neles num eventual segundo turno desta direita gourmet contra Bolsonaro. Mas é óbvio que se a direita gourmet for ao segundo turno contra Lula, essa direita gourmet vai fazer de tudo para conquistar o voto do bolsonarismo, apelando para o antipetismo, igual fez um partido supostamente socialista em Recife. Assunto que tem gente que esqueceu, nós não. Mas tem um problema que deixa a direita gourmet em imensas dificuldades. O problema é o seguinte: para ir ao segundo turno, num ambiente de polarização, eles vão precisar tirar alguém do segundo turno. Ou tirar Lula, ou tirar Bolsonaro. E isso está longe de ser trivial. Nesse sentido, não é um pouco garantido, né? Não é nem um pouco garantido que a equação, a receita da terceira via venha a dar certo. Em 2018 deu errado. Eles tramaram um golpe contra Dilma, operaram a condenação e prisão de Lula e, no final, foram atropelados por Bolsonaro. Em 2021, para que o plano da direita gourmet dê certo, eles dependem de muitas variáveis que, por sua vez, dependem de outras variáveis. Esse é um dos motivos pelos quais a nossa equação, que está no card deste antivírus, termina com um ponto de interrogação. Mas tem um outro motivo para essa interrogação. O motivo é que esta tal terceira via não é terceira via coisa nenhuma. O programa da direita gourmet é o programa que vem sendo aprovado pelo Congresso Nacional. A direita gourmet é golpista e é neoliberal. Sua eventual vitória significaria a vitória de uma alternativa ao petismo, mas não significaria a vitória de uma alternativa ao programa econômico-social do bolsonarismo. A eventual vitória da direita gourmet pode significar a vitória de um bolsonarismo sem Bolsonaro, como a vitória de Fernando Henrique Cardoso deu continuidade ao programa neoliberal de Collor de Mello. E tudo que dissemos até agora vale também para o senhor Ciro Gomes. Aliás, Ciro Gomes. Tem muita gente de esquerda que se ilude sobre o Ciro. No PT tem aos montes, embora esteja reduzindo o número de iludidos. Afinal, Ciro nos dá tanta paulada que está difícil sustentar que ele seja um aliado do PT. No Partido Comunista também tem muita gente que ama o Ciro, até porque o charme nacionalista do coronel cearense causa uma atração fatal nas fileiras do comunismo do Brasil, apesar do perfume francês que o Ciro resolveu usar e que já avisou que vai usar de novo, se em 2022 a disputa for entre Lula e Bolsonaro. E no PSOL tem também gente iludida com o Ciro. Em 2018, aliás, é muito revelador ver como votou uma parte do eleitorado do PSOL no estado do Rio de Janeiro. Mas há um caso mais recente, em um documento intitulado, olha o título, As Lições de Lenin e as Eleições de 2022, datado de fevereiro de 2021, um cidadão chamado Roberto Robaina, dirigente daquela que alguns consideram ser a tendência mais radical do PSOL, diz o seguinte, abre aspas, o programa, tanto do PT quanto de Ciro, tem uma natureza geral de desenvolvimentismo, mas é burguês pela natureza de classe. Ambos são programas de defesa do capitalismo.
Ciro reivindica abertamente o desenvolvimentismo burguês. Sua vantagem, a vantagem de Ciro em relação ao PT, diz Roberto Robaina, é que seu discurso tem mais contundência em muitos pontos, sobretudo na agenda econômica e na ofensiva simbólica contra Bolsonaro, sobretudo comparado a Haddad. E como não foi presidente nem seu partido teve a presidência da República, pode despertar esperanças que a ideia do novo carrega, o que não pode mais ser o caso do PT. Mas nós, ele está falando do PSOL, não nos confundimos com a natureza burguesa de seu programa e afirmamos a necessidade do PSOL de se manter fiel a uma estratégia socialista. Por isto, podemos ajudá-lo, ajudar o Ciro a vencer Bolsonaro, mas seríamos uma oposição de esquerda ao seu eventual governo. Ou seja, Roberto Robaina, dirigente, como eu disse, segundo alguns, da tendência mais radical do PSOL, considera que o Ciro Gomes leva vantagem em relação ao PT. E Robaina diz também não ter no terreno eleitoral, abre aspas, um critério de priorizar a aliança com um setor ou outro na disputa nacional. Se aliar com o PT contra Ciro seria fortalecer a liderança de Lula como chefe da unidade, entregando ao ex-presidente um lugar que não mais lhe compete ter, usando ainda para impor os nomes de sua preferência e que defendem seu aparelho, independentemente da competitividade eleitoral. Por outro lado, diz ele, apoiar Ciro contra o PT seria animar um político que buscou ampliar e viabilizar seu nome com forças burguesas à direita e que acaba assim enfraquecendo a busca de unidade no primeiro turno, além de seu balanço no segundo turno de 2018. A hipótese de que se unam Lula e Ciro no primeiro turno pode ser defendida por nós. E com esta defesa pressionamos pela unidade. Se escolhêssemos um caso, diz o Roberto Robaina, estaríamos fortalecendo, se escolhêssemos um lado, estaríamos fortalecendo a divisão. E no caso da divisão se confirmar, não fará sentido o PSOL deixar de apresentar também seu próprio nome e estabelecer o compromisso de apoio mútuo no segundo turno. Ou seja, segundo Roberto Robaina, supostamente da ala mais radical do PSOL, com Ciro e Lula juntos, ok. Com o Lula sem o Ciro, não. E se o Ciro tiver no segundo turno, compromisso mútuo de apoio. E tem outro que passa o pano em Ciro, que é o Jones Manuel do PCB. Né? Num tweet de 1º de abril, data muito apropriada, ele escreveu o seguinte: 15 dias atrás, compartilhei o post do presidente do PSOL, Juliano Medeiros, falando que candidato que não defende revogar o teto de gastos não pode ser considerado de esquerda. Podem reclamar, mas é sintomático, diz o Jones Manuel. Lula, de novo, não falar em revogação do teto. Ainda acrescento, diz o Jones Manuel, que gregos e troianos, com razão, falam do peso político nacional e mundial de Lula. Considerando o peso político dele, é mais grave ainda não estar no centro do discurso a revogação imediata do teto dos gastos e o fim da austeridade. E não é possível colocar o pobre no orçamento, diz o Jones Manuel, com teto de gastos vigentes e todas as amarras da austeridade. Amigos petistas que dizem que Ciro é de direita. Ciro vem falando em acabar com o teto e acabar com a autonomia do Banco Central. Bora colocar isso no discurso de Lula? Fecha aspas. Bom, o Jones Manuel é um cara divertido, né? Afinal, a PEC do teto de gastos foi aprovada por 366 votos a favor e 111 votos contra. Como é que votou o PT de Lula? 100% não. E como é que votou o PDT de Ciro? Dos 17 votos, 11 foram contra o teto e 6 a favor. E no caso da ampliação da autonomia do Banco Central, aparentemente, PT e PDT encaminharam voto contra. Mas somente a bancada do PT votou 100% contra. Uma parte minoritária da bancada do PDT não votou e outra parte minoritária votou a favor. Mas, claro, para uma certa esquerda, a prioridade é difundir suspeitas sobre o PT e sobre o Lula, mesmo que não tenham fundamento nos fatos, muito antes, pelo contrário. E, por falar em fatos, Ciro não apenas se confronta com o PT, como está buscando alianças com a direita. Portanto, uma eventual vitória do Ciro também pode significar a vitória de um bolsonarismo sem Bolsonaro, como, já dissemos, a vitória de Fernando Henrique Cardoso deu continuidade ao programa neoliberal de Collor de Mello. Paro por aqui e passo para a Natália continuar. Obrigada, Walter. Boa noite, pessoal. Bom, é importante a gente dizer que o próprio PT também está dando de barato que a direita gourmet vai estar fora do segundo turno
da eleição de 2022 ou antes, né, caso ela venha a acontecer. E muita gente se ilude, apesar de 2018, que a direita gourmet vai pender para o nosso lado da polarização, né? É claro que sempre pode acontecer, né? 2022 não é 2018, Lula não é Haddad, 4 anos de governo de extrema-direita, governo militarizado, governo agressivo, pandemia, que deve durar com certeza até o ano que vem, pode alterar as peças. Mas não dá para trabalhar de antemão com essa hipótese de que a direita gourmet vai pender para o nosso lado na polarização. Como o Walter já disse, essa direita está mexendo seus pauzinhos e não dá qualquer sinal de conformação com ficar de fora da disputa real, né? Não apenas da demarcação, mas da disputa real em torno do governo federal. E aí, diante disso, a gente precisa pensar o que é que a gente deve fazer, né? Primeira coisa é que não dá para a gente se conformar com mais 20 meses de governo Bolsonaro, né? Ou seja, nem mais um dia de governo Bolsonaro. Acho que é a primeira coisa que tem que entrar muito firmemente nas nossas tarefas, né? Vão ser 20 meses de pandemia, certamente, mesmo que declinante, mas com esse governo é insustentável. Por isso que a gente insiste muito que a defesa do fora Bolsonaro, do impeachment, da convocação de novas eleições não podem ser palavras de ordem retóricas, né? Obviamente, a gente sabe que é difícil fazer tudo isso, vai ser difícil pautar o impeachment, vai ser difícil vencer o impeachment, vai ser mais difícil ainda convocar novas eleições, mas a gente tem convicção de que é preciso trabalhar para construir a correlação de forças que permita fazer tudo isso, ou que, pelo menos, de alguma forma, acumule para vitórias nossas lá na frente, né? E a gente deve trabalhar por isso, a gente tem insistido nisso também, aqui e agora, em 2021, né? Não esperar 2022 e não trabalhar exclusivamente na operação eleitoral. Ou seja, luta social, mobilização e oposição dura e firme ao governo Bolsonaro, em todos os espaços possíveis, o que inclui a recém-instalada CPI da Covid no Senado, onde a bancada do PT precisa atuar de modo agressivo, alto perfil, né, sem concessões. Em segundo lugar, ainda sobre o que devemos fazer, né, a nossa luta é contra o bolsonarismo e também contra a direita gourmet, né? Parece óbvio dizer isso, né? Pode parecer óbvio para algumas pessoas, mas não é. Tem quem ache que a direita gourmet é democrática, né? Apesar do golpe, da prisão de Lula, de terem apoiado Bolsonaro em 2018, de seguirem sendo sustentação parlamentar a ele, né? E esses mesmos que acham que a direita gourmet é democrática, tendem a achar que a gente deveria montar desde já uma espécie de combinado, de que não importa quem vá para o segundo turno, quem não for, apoia o outro, né? A gente não concorda com esse tipo de lógica ser debatida nesses termos desde já. Inclusive, como outros setores da esquerda, como o Walter demonstrou, já estão debatendo, outros setores fora do PT, né, já estão debatendo nesses termos. Primeiro, porque isso pode passar a impressão de que a gente não acredita que vamos estar no segundo turno. E, no caso da gente do PT, nós acreditamos que estaremos no segundo turno. Segundo, porque isso implicaria em, no primeiro turno, tratar essa tal direita gourmet como aliada, ou pelo menos como merecedora de um tratamento mais suave. Afinal de contas, a gente iria precisar atraí-los no segundo turno, que a gente acredita que vai estar. E, na nossa opinião, não tem como ser suave com uma direita que, além de neoliberal, não é democrática e tem todas as suas digitais na situação que o país vive hoje. Terceiro lugar, falar em unidade de segundo turno com a direita gourmet abre porta para discutir uma aliança de primeiro turno, né? Que é, inclusive, o que está em curso aí em alguns setores do PT. E uma aliança de primeiro turno que a direita gourmet vai seguir pressionando
para que o PT abra mão da candidatura, ou, no mínimo, para que abra mão de um programa radical de transformação para o Brasil. É claro que o fato de a gente ter hoje Lula como candidato enfraquece muito, né, uma eventual pressão em torno da candidatura, que no momento anterior estava muito mais acelerada, né, a pressão em torno de ter ou não a candidatura petista no primeiro turno. Mas a gente sabe que justamente ter Lula como candidato também fortalece outras pressões, como, por exemplo, a do rebaixamento programático em troca de possíveis apoios, né? Ou até mesmo de migalhas, como o não apoio formal aos outros, né? Vide o que o PSB fez em 2018. Além disso, é bom dizer que a recuperação dos direitos políticos de Lula tem gerado em parcelas da cúpula petista duas ilusões que a gente deve combater. A primeira, que é a de que Lula já tem maioria garantida na classe trabalhadora, né? Maioria eleitoral e maioria política. E a segunda é de que, portanto, já que é assim, a gente deve buscar compor uma aliança com todos os outros setores não bolsonaristas. Leia-se direita gourmet. Acontece que, é bom lembrar, tanto a rejeição ao PT segue existindo, né? Por isso não tem como dar de barato que com Lula candidato uma vitória virá, quanto segue forte o apoio à direita, tanto à direita gourmet quanto à extrema-direita bolsonarista, né? Vamos lembrar que, por exemplo, né, um exemplo, nas eleições do ano passado, municipais, 75% do eleitorado votou em candidaturas à direita, não estou nem falando do pessoal que se diz centro, né? E 10% votou em candidatura de esquerda. E, por outro lado, tem diferenças programáticas muito profundas, né, entre nós e todas as direitas, né? Seja a direita bolsonarista, seja a direita gourmet. Por isso, a gente acha que as alianças devem ser feitas em torno de programas, e tirar Bolsonaro é uma parte do nosso programa, né? Tão importante quanto tirar Bolsonaro é mudar a política do atual governo e, além disso, implementar políticas de médio e de longo prazo que tragam efetiva transformação para o país. E aí, nesse terreno programático, não existe, na nossa opinião, nenhuma base para uma aliança ampla, né? E, portanto, as ilusões que estão aí pairando em torno da direita gourmet precisam ser postas de lado. Enfim, eu acho que essa tática de frente ampla, né, que aparece na equação de uma parte da esquerda e envolve justamente essa direita gourmet, além de errada, ineficaz, né? Até porque, e esse é outro ponto que eu quero destacar, imagine a situação, no primeiro turno pegamos leve com a direita gourmet, na expectativa de ter os votos dela. Mas e se for a direita gourmet que tiver no segundo turno? O que é mesmo que a gente vai dizer, né? Enfim, passar o pano na direita gourmet nos compromete com posições que não são as nossas, não são democráticas, não, e são de direita, né? São efetivamente de direita, não são de centro, né? São neoliberais, e por isso mesmo não nos ajuda a recuperar o apoio que a gente perdeu em importantes setores da classe trabalhadora, né? E é isso que a esquerda precisa fazer. A esquerda precisa reocupar território perdido nos locais de moradia, nos locais de trabalho, de estudo, nos ambientes de cultura, junto aos movimentos sociais, entre os jovens, as mulheres, os negros e negras. E essa reocupação do território perdido precisa começar já em 2021, não passa exclusivamente pelo terreno eleitoral, pelo contrário, o resultado eleitoral é consequência do que a gente fizer em outros terrenos, né? E precisa se dar em torno de questões imediatas que estão postas para a maioria da classe trabalhadora, né? A luta contra a pandemia, pela vacinação para todo mundo, pelo fortalecimento do SUS, a luta contra o desemprego, a fome, em defesa de um auxílio emergencial que deve ser de ampla abrangência e deve durar enquanto durar a pandemia, né? E também a luta pelo fora Bolsonaro imediato, com antecipação das eleições e garantia da participação de Lula como candidato com um programa radical de transformação. E sem a crença de que Lula vai ser o Biden brasileiro. É isso. Muito bem. E é sobre isso que eu queria falar um pouco, né? Essa questão do Biden, né? Todo mundo que acompanha o antivírus sabe das diferenças que nós temos com a companheira Gleisi Hoffmann.
Essas diferenças eram enormes no passado, por exemplo, quando ela foi ministra do governo Dilma Rousseff. E essas diferenças diminuíram de lá para cá, embora sigam existindo. Até porque ela, no limite, defende as posições do grupo que hoje é majoritário no Diretório Nacional do PT. O simbólico caso da aliança com o bolsonarista em Belford Roxo é um exemplo disso. Gleisi Hoffmann apoiou essa aliança. Mas, apesar dessas diferenças, eu juro, falo pela Natália também, nós não esperávamos ler o que ela tuitou no dia 28 de abril de 2021, às 23 horas e 16 minutos. Abre aspas. Biden revolucionando a economia capitalista. Nunca pensei que, depois de Franklin Delano Roosevelt, admiraria um presidente americano. Crescimento de baixo para cima é o que precisamos para a América Latina, é o que precisamos para o Brasil. Ponto de exclamação, fecha aspas. Essas palavras que eu acabei de ler, repito, são da presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, a nossa companheira Gleisi Hoffmann. Biden, a quem ela elogia, é aquele cidadão que, na condição de vice-presidente de Obama, operou abertamente a favor do golpe no Brasil. Eu não consigo ver como admiraria alguém com esse histórico. Seja como for, será mesmo verdade que Biden estaria revolucionando a economia capitalista, como diz nossa companheira Gleisi Hoffmann? Bom, Biden está chegando aos 100 dias de governo. Chegou. Tem a seu favor o antecessor, tipo Clinton e Bush pai, tipo Obama e Bush filho. Mas o que foi mesmo que Biden teria feito nesses 100 dias que possa ser chamado de revolucionário? Na defesa e na política externa, o Biden não fez nada de revolucionário. Pelo contrário. Aliás, os que comparam Biden com Franklin Delano Roosevelt deveriam lembrar que a salvação da economia dos Estados Unidos não veio do New Deal, mas sim dos gastos com a Segunda Guerra Mundial. E Biden, coerentemente com isso, está forçando a mão sobre os chineses, sobre os russos, para não falar dos venezuelanos e dos cubanos. Sigamos. Pelo menos por enquanto, Biden tampouco fez algo revolucionário no trato dos migrantes, embora no seu discurso ao Congresso dos Estados Unidos ele tenha defendido acabar com nossa exaustiva guerra contra a imigração. Mas vejamos o resto da obra. O plano de resgate americano, o American Jobs Plan e o American Families Plan incluem uma série de medidas que atendem setores populares, através de programas sociais, seguro-desemprego, alimentação, moradia, educação, meio ambiente, infraestrutura, etc. Não importa o quanto isso é feito por convicção, o quanto é resultado da pressão da esquerda, o quanto é feito para tentar ganhar as eleições intermediárias e a reeleição que estão logo ali. Mas importa, sim, saber o quanto disso vai virar realidade e o quanto vai ficar só no discurso. Afinal, não bastam ordens executivas do presidente. É preciso também aprovação no Congresso. Mas suponhamos que seja tudo aprovado. Pergunto, esse programa seria capaz de revolucionar a economia capitalista? Eu confesso que não sei exatamente o que a companheira Gleisi quis dizer com isso, além de, claro, manifestar seu entusiasmo e sua admiração por Biden. Mas o que Biden discursou e colocou nos seus planos não é propriamente uma revolução. Trata-se de uma política de investimento público na ampliação dos gastos das famílias, do governo e das empresas. Uma versão moderada das políticas keynesianas adotadas em muitos lugares do mundo, especialmente entre 45 e 70. E, nesse contexto, é uma tentativa de recompor o que foi decomposto. Não é uma revolução, seja lá o que a gente entenda por essa palavra. Como me escreveu uma amiga, abre aspas, a taxação das grandes fortunas proposta por Biden não vai mudar substancialmente a desigualdade de renda nos Estados Unidos, servindo apenas para financiar os programas de curto e médio prazo que ele está propondo.
E tampouco Biden estaria propondo uma nova regulação para Wall Street. Além disso, diz a mesma amiga, Biden quer manter o lucro do setor farmacêutico e das seguradoras privadas e passa longe de querer criar um sistema público de saúde de verdade, tipo SUS ou o NHS britânico, além de não querer quebrar as patentes das vacinas. Então, considerando o conjunto da obra, eu sinceramente não sei como chamar tudo isso de revolucionário. Muito menos eu consigo entender o que quer dizer essas medidas proporcionariam um crescimento de baixo para cima, como também escreveu no tweet citado a nossa companheira Gleisi Hoffmann. Veja bem, os Estados Unidos são uma economia comandada pelo grande capital, oligopolista, financeiro, imperialista, e estão numa baita crise. Alguém acredita mesmo que eles vão sair dessa crise com crescimento de baixo para cima? Seja lá o que isso quer dizer. Veja, é claro que quem acredita que foi o New Deal do Franklin Delano Roosevelt que alavancou a economia dos Estados Unidos e não a guerra, claro que quem acredita nisso pode acreditar num conto parecido. No final do seu tweet, a companheira Gleisi Hoffmann agrega: é o que precisamos para a América Latina, é o que precisamos para o Brasil. Eu espero que ela esteja se referindo ao tal crescimento de baixo para cima, e não dizendo que o que a gente precisa para a América Latina e para o Brasil é o Biden, nem que a gente precisa revolucionar o capitalismo brasileiro. Afinal, cá entre nós, a América Latina e o Brasil precisam de menos capitalismo, não de mais capitalismo. E precisamos de menos influência gringa, não de mais influência gringa. E é triste ver tanta gente de esquerda cometendo, frente ao Biden, erro parecido ao que foi cometido, noutros tempos, frente a Clinton e frente a Obama. As políticas de empoderamento do imperialismo nunca provocam efeitos verdadeiramente positivos nos países submetidos ao imperialismo. A gente não quer revolucionar o capitalismo, a gente quer fazer uma revolução contra o capitalismo. Aliás, a esse respeito, basta ler o discurso do Biden, o tal discurso que provocou essa reação tão intensa na companheira Gleisi Hoffmann. O discurso foi feito ontem, dia 28 de abril. Vou ler trechos. Abre aspas. Enquanto nosso estoque de vacina cresce para atender às nossas necessidades, e está atendendo, vai se tornar um arsenal para vacinas para outros países, assim como a América é um arsenal de democracia para o mundo. A América é um arsenal de democracia para o mundo. Sabemos o que isso significa. E dizer que as vacinas vão ser usadas como armas de guerra, porque é disso que se trata, dizer que isso é alguma coisa que gera admiração, a mim gera nojo. Nojo. Outro exemplo. Dinheiro de americanos vai ser usado para comprar produtos americanos feitos nos Estados Unidos. É assim que deve ser e como vai ser neste governo, fecha aspas. Também sabemos o que isso significa e os efeitos desse tipo de protecionismo no resto do mundo. Terceiro exemplo. Estamos prontos para decolar de novo, para liderar o mundo de novo. Isso é capaz de gerar admiração? Obama, Trump disseram coisas parecidas. É o imperialismo lutando para continuar mantendo o seu poder. Frente a isso, a classe dominante colonizada do Brasil e de outros países da América Latina fará o que sempre fez, vai se submeter e vai se adaptar. Mas a esquerda não pode raciocinar dessa forma. Nem podemos achar que deveríamos fazer aqui no Brasil algo similar ao que Biden estaria fazendo nos Estados Unidos. Entre outros motivos, pessoal, porque há muitas diferenças fundamentais entre os Estados Unidos e o Brasil. Os Estados Unidos são um país imperialista, o principal país capitalista do mundo, que, entre outras coisas, possui uma moeda que tem, para citar o De Gaulle, o exorbitante privilégio de ainda ser a principal moeda nas transações internacionais. Isso tudo dá ao governo dos Estados Unidos uma margem de manobra muito maior do que a nossa. Aqui não vai ter como fazer omelete sem quebrar muitos ovos. Mas, claro, é sempre melhor viver no mundo do pensamento mágico, segundo o qual tudo aquilo que conspirava contra nós ontem,
hoje e amanhã vai nos ajudar a chegar lá de novo. O Supremo Tribunal Federal, a direita gourmet, as Forças Armadas, os meios de comunicação, os capitalistas e, claro, o bom exemplo dos Estados Unidos de Biden. Talvez alguém ache que, prometendo ser como Biden, a gente se torne mais palatável. Do meu lado, do nosso lado, a gente prefere manter total distância de qualquer frase que recorde o Juracy Magalhães, embaixador brasileiro nos Estados Unidos, no governo do ditador Castelo Branco, e autor da frase lapidar: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Fecho por aqui. Obrigada, Walter. Então, gente, com isso a gente encerra o programa Antivírus de hoje. Na próxima semana a gente volta. Lembrando que na próxima semana vai começar, de fato, os trabalhos da CPI da Covid. A gente vai tentar sempre estar passando informes aqui e analisando o que é que está rolando lá. Na próxima semana está previsto, não sei se vai de fato acontecer, os depoimentos dos 4 ministros da Saúde, né? Mandetta, o Nelson, que ficou um mês lá, que eu nem lembro o outro nome dele, o Pazuello, que é o mais importante, e o atual ministro Marcelo Queiroga. Todos devem acontecer entre terça e quinta da próxima semana, então vamos acompanhar e ver o que é que vem desse processo aí. Valeu, Walter, boa noite. Pode falar. 2 coisinhas. Primeiro, de maio. Sim. Espero que não compareçam, e se comparecerem, sejam maltratados os representantes do capitalismo, da classe dominante, da classe exploradora, porque o 1º de maio é dia de luta da classe trabalhadora. E, segundo lugar, fora Bolsonaro. Valeu. Fora Bolsonaro.